Obrigado. Meus irmãos, louvado seja Deus pelo que está acontecendo aqui nesta congregação de Itaipava. Bendito seja o nome dele. Vou me permitir hoje fugir desse esqueminha tradicional meu. A pastora Alessandra às vezes faz observações. Nós temos uma reunião semanal e a gente critica o sermão, né, de quem pregou. Eu, o pastor Alessandro, o Kennedy e o pastor Billy. Então, toda sexta-feira a gente senta para avaliar a semana, especialmente o sermão, né? Então, eu sou quadradão porque prego sermões muito dentro de esqueminhas, né? Mas hoje vou me permitir fugir dessa regra e falar livremente o que está no meu coração. E não sei se por conta disso ou qualquer outro motivo, deixei meus óculos também em casa, então já não estou enxergando. Mesmo que tivesse um esboço estruturado aqui, não teria como observá-lo, né? E tomei os ônibus também, porque passei a noite toda viajando e amanheci hoje no Galeão, pensando que estaria inteiro, mas quando chegou no meio do culto da manhã, a idade foi pesando, mas consegui dormir um pouquinho à tarde e eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Feliz por vários motivos. Eu vou usar um óculos branco igual aqui. Ajudou? Não, vai dar para ler, vai dar para ler. Acabo de chegar de uma viagem de quase 20 dias à China e era um sonho voltar e sentir o povo, amei o povo, as pessoas, os chineses, uma índole muito gostosa e fiquei impressionado. Mas uma coisa que é bastante negativa é que durante esses 20 dias quase, eu não vi uma única estrela. 1 bilhão, 400 milhões de habitantes. E, é claro, arredondando e exagerando um pouquinho, todo caçador, todo pregador, sempre arredonda para cima, né? É uma população, faz 7 países como o nosso, que não podem ver estrelas. Porque a poluição chegou ao irmão mexe com carvão, o senhor não é culpado, né? Chegou a um ponto que cobriu totalmente. Então, pode imaginar isso. Voando a noite inteira e observando a janelinha do avião e vendo aquele céu limpinho, porque a 11 mil pés não está limpinho. Aí você observando as estrelas, vocês não fazem ideia do que eu experimentei essa noite, depois de 20 dias sem ver estrelas. O sol, você podia olhar para o sol, meio-dia, olhar para o sol, sem óculos escuros, porque há uma nuvem cobrindo o país inteiro. É muito difícil. E há uma outra tristeza, não se vê igrejas. Na volta, então, passamos alguns dias, 2 dias na verdade, em Chicago, e você tem sinais religiosos em todo lugar, né? Você pega assim, nós tínhamos 2 dias só, vamos ver o que é quais são os pontos turísticos principais, o que você pode ver em 2 dias apenas em Chicago. Aí você vai lá no Google e coloca lá o que não se pode perder em Chicago, se você tem só 2 dias. Aí aparece lá os principais pontos turísticos. Um dos principais é a igreja de Moody. Ora, uma igreja cristã com um dos principais pontos turísticos, você tem expressões religiosas aqui e ali. Você não vê isso na China. Você vê uma massa de gente que é algo assim, espanta, né? Causa um sentimento diferente na gente, mas você não vê estrelas,
e você não vê igrejas. E não é aquela coisa de um ateísmo, eu estudei muito, decidi que não creio em Deus. É uma falta de religião. Aí tem muita, gastaria muito tempo para trabalhar isso aí, né? Nem eu entendo bem, mas houve aqueles anos terríveis, mais de 10 anos, que proibiram tudo e depois não construíram nada. Então, não é um povo que decidiu ser ateu, é uma falta de religião, uma ausência de religião. É diferente, aquele ateu decidido, que estudou e tal, ele é meio ruim de trabalhar, né? Difícil de trabalhar, mas é um povo simples, gostoso, amável, que não tem quem crer, há um vazio assim. Essa coisa de certo e errado é o Partido Comunista que coloca e pronto, mas há um vazio enorme, e é um vazio do tamanho de 1 bilhão e 400 milhões. Então essa experiência foi uma experiência muito interessante para mim, e faz todos esses esforços que missionários nossos, assim, um pouco, ficam pequenininhos diante do tamanho, do volume, do desafio. Mas a imagem que eu trago para essa palavra é um país inteiro que não pode ver estrelas, um país inteiro que não pode ver igrejas. Porque uma coisa é você aceitar o Evangelho e se tornar membro de uma igreja, ou decidir não se tornar membro da igreja, tudo bem. O problema é que eles não têm essa alternativa. Você vê aqui, você pode ser membro de igrejas das mais diferentes cores. Se você gosta de coisa muito movimentada, de barulho, você tem igreja para o seu gosto. Se você gosta de algo mais solene, você tem igreja mais solene. Você pode escolher, mas eles não podem escolher. Então, nessa introdução, pensando no que está acontecendo aqui em Itaipava, e que hoje comemoramos o primeiro aniversário desde que nós fizemos o primeiro culto aqui há um ano, e nós temos muito que louvar a Deus. Mas o pastor Alessandro, ele falou com muita propriedade ao introduzir o pregador, que esta igreja nasceu no coração de Jesus. E é isso que eu quero deixar, essa imagem que eu quero deixar. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor Jesus, assim como Ele está trabalhando para que igrejas sejam plantadas lá na China, Ele trabalha para que igrejas sejam plantadas no Brasil e em todo lugar desse planeta, onde essa geração está. Então, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Apocalipse. Gostou, Cristina, do óculos novo? Agora você vê o que eu me subi. Não era para tirar foto. Ainda com esse cabelo. Eu estava contando hoje de manhã que eu fui na China, a moça não falava uma palavra minha e eu não falava uma palavra dela. E eu tinha que cortar o cabelo, porque o cabelo estava muito grande. Isso foi já uns 20 dias. Aí eu falei, tudo gesto, né? Eu falei, corta só um pouquinho. Ela entendeu, deixa bem baixinho. Cheguei em casa, o que aconteceu? Raparam a sua cabeça. E rapou tudo e deixou sem fazer o pé. O que eu mais gosto de fazer o pé, está tudo cheio de cabelo aqui. Amanhã eu vou fazer. Apocalipse 1:16. Apocalipse 1:16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último.
sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Só até aqui. Não vamos entrar no debate aí dos entendidos sobre o que são as 7 estrelas, né? Porque muitos acham que representam pastores de 7 igrejas locais. Se bem que no dia do pastor seria bem apropriado destacar isto, né? Mas não é o foco, a imagem que eu quero deixar aqui. Mas não é apropriado mencionar que sejam essas 7 estrelas, 7 pastores locais, ou 7 instrumentos de poder celestial, o fato é que o Senhor Jesus utiliza de pessoas, de recursos para liderar a sua igreja. Mas os 7 candelabros, os 7 lustres, sim, está bem claro que são 7 igrejas, ou 7 tipos de igrejas. Aqui poderia haver muito debate, mas eu gosto de pelo menos, isso eu tenho certeza, mesmo não sendo um doutor em Apocalipse, eu posso entender com facilidade que são 7 e não é uma, e que então esse número maior do que 1 mostra que há uma diversidade. E depois vai escrever 7 cartas, então eu posso concordar e entender que as igrejas são diferentes e que nós não temos que ser iguais. Voltando à China, esse é o problema lá. A igreja, que inclusive está crescendo, chamada igreja oficial, porque o governo tem que controlar e ela tem que ser muito igualzinha, né? Tem que seguir aquela regrinha, e isso fere um pouco não só a natureza humana, porque somos diferentes. Irmãos, é impressionante como que é possível estar certo sendo diferente. Os pais às vezes não entendem, né? Nós criamos filhos de modo diferente. Meu sogro criou 6 filhos. E meu pai também criou 6 filhos. Eu e minha esposa criamos 3 filhos. E eu e minha esposa criamos os nossos filhos de modo bem diferente do que nossos pais nos criaram, né? E não significa que nós estejamos errados ou que eles estiveram errados, né? Porque é possível fazer diferente e fazer certo. Deus nos fez diferentes. Eu gosto muito de lembrar que só desses besouros que ficam voando na lâmpada, Deus fez 300.000 espécies diferentes. E nós somos diferentes, não é? A gente tem gostos diferentes. E o Senhor nos constituiu em igrejas. E nós temos que aprender a fazer algumas coisas juntos, né? Mesmo sendo diferentes. Olha a música. Por que a música, às vezes, causa divisões? Pela nossa imaturidade, a nossa inabilidade de trabalhar essa questão. Às vezes alguém toca ou canta uma música num ritmo diferente do que você gosta, você emburra e sai, porque isso não é música de igreja, né? Não é música de igreja para o seu gosto. Mas eram 7 candelabros, eram 7 estrelas. Parece que o Senhor Jesus quer nos ensinar que nós precisamos aprender. Se vamos organizar uma igreja, se estamos organizando uma igreja, nós precisamos entender que há uma diversidade e que isso é trabalhado pelo próprio Senhor,
e que nós temos que aprender a acomodar isso para que a gente caminhe junto, senão não vai dar certo, né? A Segunda Igreja Batista, e parece que aqui segue o mesmo caminho, ela trabalha com essa flexibilidade. Você consegue ouvir um coral cantando algo bem solene, né? E você consegue ver a equipe de jovens tocando algo bem contemporâneo. Houve um pastor que eu respeito muito, que escreveu um livro chamado Uma Igreja com Propósito, e já fiz estudos e palestras para pastores sobre esses conceitos dele, e o respeito muito, é um homem de Deus. Mas havia um conceito, um pequenino conceito dentro do raciocínio dele, que sempre me incomodou, que ele raciocinava, trabalhava a ideia de que para a igreja crescer, o grupo deveria ser mais homogêneo, deveria reunir pessoas que pensam, que têm gosto mais aproximado, porque a mistura de estilos impede o crescimento mais rápido. Isso parece um raciocínio bem lógico do ponto de vista empresarial, estratégico, mas não foi assim que o Senhor Jesus fez. Então, nós temos nesse perfil de igreja que o Senhor Jesus trabalha e apresenta, nós temos pobres, ricos, cultos, pessoas com pouca cultura, né? Gente bonita como eu, gente feia como o pastor Alessandro. Eu ia falar do irmão Inácio, mas depois O fato é que nós somos um grupo com estilos, com gostos. O Senhor Jesus escreveu 7 cartas. Olha só o raciocínio dele. Eu poderia ter escrito uma só, para fazer economia. Eu vou escrever uma carta só e eles que se ajustem. Mas não é uma demonstração de amor, não é uma demonstração de consideração o fato dele ter tido o cuidado, o trabalho de escrever 7 cartas e de destacar características. Eu sei que você é assim, eu conheço as suas obras, eu sei que você tem lutado, que você tem sofrido, olha, mas você tem esse ponto aqui que precisa melhorar, e eu conheço você é forte nisso, mas tem esse ponto que você precisa melhorar. Então ele trabalha, ele sabe que nós somos assim, porque ele nos fez assim, ele nos fez diferentes, não há ninguém igual, somos todos diferentes. Então esse é um destaque que nós precisamos trabalhar para a gente continuar crescendo como igreja. Nós não podemos pensar ou tentar fazer todo mundo igual, né? Nós somos diferentes. O pastor Alessandro vai nos moderar nesse tempo, e às vezes os pastores, e nesse sentido, pastor, vale a pena destacar isso, às vezes os pastores têm trabalham com um irmão, o irmão chega, o pastor, e como que pressiona, porque quer que as coisas sejam da forma como aquele irmão acha que devem ser, e vem o outro, e você tem que dar uma de Tancredo Neves, né? A turma mais velha chegou para Tancredo Neves de manhã e falou: não vai, vamos perder a campanha, porque os jovens estão botando a campanha com essa estratégia deles, vai perder, não pode ser desse jeito. Aí o Tancredo disse: vocês têm razão, temos que fazer alguma coisa. Quando chegou de tarde, os jovens pressionaram o Tancredo: olha, Tancredo não vai dar, a velha guarda vai acabar com a campanha, do jeito que estão fazendo, não vamos ganhar nunca. E falou, o Tancredo: vocês têm razão, tem que fazer alguma coisa. Quando foi de noite, os assessores chamaram o Tancredo, deram a prensa dele: olha, assim não dá, de manhã você concorda com os velhos, com os jovens, de tarde você concorda com os adultos, assim não dá. Aí o Tancredo: vocês têm razão, nós temos que fazer alguma coisa. Às vezes o pastor passa um aperto porque uma pessoa quer pressionar para que a igreja seja daquele jeito. Essa igreja não vai ser do jeito que você quer. Essa igreja não vai ser do jeito que o pastor Alessandro quer. Essa igreja precisa ser do jeito que o Senhor Jesus quer, que nos conhece. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas. E ele vai construir rebanhos, ele vai dar cores diferentes a rebanhos, né?
Há uma igreja que é mais relacional, há uma igreja que é mais contemporânea, há uma igreja... Então, ele tem as cores. Houve um tempo, há muitos e muitos anos, que eu era mais batistão, pé roxo, achava que só os batistas salvam, né? Mas hoje eu já entendo que há uma beleza. Se você olhar para o Brasil, o que muitos acham que é um ponto negativo, com toda essa... Imagine, os meios de comunicação não são meios cristãos de comunicação. Você não precisa ter um QI de 190 para entender isso. Então, e nós somos, tudo que nós ouvimos é por esses meios de comunicação que nenhum compromisso tem com o Senhor Jesus, né? Então, a imagem que às vezes tem da igreja, das igrejas no Brasil, às vezes é um negócio retorcido. Você pega um pastor que fez aquilo, entende aquilo, vai para todos os meios de comunicação. Então, às vezes até nós temos uma imagem desse ambiente de igrejas no Brasil um pouco negativo. Mas, meus irmãos, quando você olha para a China e não vê nenhuma estrela, e você olha para o Brasil e talvez consiga ver mais de 200.000 igrejas acontecendo, porque o que está acontecendo aqui nessa noite é um de dezenas de milhares de cultos que o Senhor Jesus está recebendo. Há uma beleza nisso. Há uma beleza nisso. Entende? Eu fico a imaginar a figura, a imagem que o Senhor Jesus está vendo ao olhar para o Brasil e ver tantos pontos, né? Candelabros. E a função desse abajur, que disse aqui, é a de guardar a luz. Esse abajur só tem valor porque ele tem luz dentro. É para que as pessoas não vejam a luz diretamente, né? Então, nós só temos valor porque o Senhor Jesus está aqui dentro. Tira o Senhor Jesus de dentro da igreja e nós somos um edifício, nós somos um monte de gente que se reúne para gastar 1h30. O clube faz isso, o time de futebol faz isso, o condomínio faz isso, não é? Mas isso aqui é a igreja, porque dentro está o Senhor Jesus. O que diz no capítulo 2, versículo 1, quando ele escreve lá a igreja de Éfeso? É aquele que anda entre os candelabros. Ele anda entre as igrejas. Claro que ele tem muitas lições. Ele está acompanhando, ele está julgando, ele tem uma espada de 2 fios, não é? Mas ninguém discorda que ele está presente. O que nos faz diferente de qualquer outro clube, ou de qualquer outro ajuntamento de gente, é que o Senhor Jesus está aqui dentro. E esse é o destaque. É por isso que somos igreja. Por isso que somos esse candelabro, porque Ele está aqui. E então, nós fomos feitos para brilhar, nós somos feitos uma igreja. Nós não temos a pretensão de sermos a igreja. Nós nos sentimos felizes sendo uma das milhares e milhares de igrejas que o Senhor... Meus irmãos, o fato é que o nosso Senhor Jesus Cristo é criador de estrelas. Entende? O nosso Senhor Jesus Cristo gosta de diversidade e Ele está plantando igrejas. E precisamos cooperar com Ele para que milhares de outras igrejas sejam plantadas. E nós temos que fazer parte disso, porque é bom fazer parte disso. O que acontece? Nós nos reunimos coletivamente, dentro de nós está o Senhor Jesus, e essa luz dele, então, de algum modo, reflete em nós e nós passamos a ser luz. As pessoas veem a Jesus Cristo através de nós, porque Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, o seu Espírito Santo, literalmente a Bíblia diz assim, e está dentro da igreja como corpo coletivo. Então Ele fala à igreja. Alguns ainda insistem em ser igreja, de ser de Jesus, mas sem igreja, o que é uma aberração
do ponto de vista do ensino bíblico. Você não pode, não deve, não faz sentido vocês crerem em Jesus e não pertencer à igreja. Hoje foram batizados, pelo menos estavam nos planos, alguns seriam batizados hoje, não é? Foi a coisa mais adequada, mais correta do ponto de vista bíblico. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você deve ser batizado, deve fazer parte deste corpo onde está o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está em cada um de nós que crê nele. Mas há um sentido que ele está na coletividade. Nós temos pregado uma série sobre isso. Ele está na coletividade. Ele fala à igreja reunida. Então, há algo que ele transmite. Há uma beleza nesta reunião, quando nós nos reunimos. Você já parou para pensar naquele versículo? Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Por acaso ele não está onde estiver um que crê nele? Claro que sim, né? Mas há um valor quando 2 ou 3 se reúnem, como nós estamos fazendo neste momento. Há um valor que você não pode desperdiçar ou desvalorizar. Então, temos que fazer parte da igreja, temos que ser membros da igreja, membros ativos da igreja. Ninguém pense ser pouca coisa estar afastado da igreja. Não é pouca coisa estar afastado da igreja. Ah, mas eu tenho a minha vida devocional, eu leio a Bíblia, eu oro. Não é pouca coisa estar afastado da igreja. O Senhor Jesus mandou 7 cartas a 7 comunidades. Pelo menos a grande maioria concorda que esse é o sentido. Ele escreveu a 7 igrejas, mostrando diferentes cenários, mas ele escreveu ao grupo, ao corpo, e ele diz: ao anjo que está na igreja tal, na igreja tal. Então ele fala à comunidade: eu tenho que fazer parte. Há uma formalidade. Não seja tão liberal a ponto de quebrar com todas as solenidades. Essa coisa de estar muito avançado aí, então não vou fazer casamento. Vê se a sua noiva aceita isso. Não, tem algumas formalidades. A vida tem algumas formalidades. Entende? É a vida. Não é nós que inventamos, não. Nós fomos lá, aí fomos ver uma explosão enorme de fogos, era casamento. Bem diferente do nosso casamento. Mas há a solenidade, há a formalidade. Entende? Isso faz parte da vida. Que é da vida, é da constituição. Aquele que constrói igrejas, aquele que constrói estrelas, ele entende da nossa natureza, porque ele nos fez. Nós precisamos estar na igreja, fazer parte da igreja. Então, se você crê no Senhor Jesus, mas não está integrado à igreja, tome hoje a sua decisão de acabar com de mudar essa configuração. Decida hoje procurar o pastor Alessandro e dizer: pastor, quero resolver isso. O que está impedindo que eu seja membro formal, solene? Toda pessoa que é impactada pessoalmente pelo Espírito Santo de Deus tem esse como primeiro propósito. Lembra lá do Filipe? Logo que recebeu a mensagem, ele falou assim: o que impede que eu seja batizado? Aí o evangelista: nada. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, então agora você tem que fazer parte do corpo, tem que ser batizado. Então, se você entende que o Senhor Jesus, que o Criador das estrelas, está no seu coração, torne-se membro formal da igreja. Não gosta do estilo dessa igreja? Procure uma igreja que seja séria, que respeite a palavra de Deus. Torne-se membro daquela igreja, mas não fique zanzando para cá e para lá, porque isso não é adequado, isso não edifica, e não é esta a configuração do Senhor. Você deve, como eu, devemos fazer parte de um grupo de fé, que é chamado família de Deus. Aqueles 2 ou 3 que se reúnem, e no primeiro dia da semana se reuniram, né, e cantavam hinos, né, e entregavam ofertas, né, estabeleciam líderes. Então esse é o sonho. Há uma beleza nisso, e é muito gostoso.
vocês que são membros, estou vendo alguns pendentas aqui, não sei o que vocês estão fazendo aqui, que vocês têm igreja para assistir lá na Rua Teresa, mas o fato é que há uma beleza nisso, há uma beleza. Que bom que eu posso ser membro da Igreja Batista em Itaipava. E é um projeto do Senhor Jesus, né? E que bom que outras possam ser plantadas. E olha, eu retorno dessas minhas férias mais decidido ainda a plantar mais igrejas, irmão Inácio. Temos que plantar mais igrejas. Como o Senhor Jesus constrói estrelas, nós precisamos ajudar a plantar igrejas. Que existam igrejas neste país, como há padarias, né? E que as pessoas possam perceber e ter muitas oportunidades, né? O ideal é que todos pudessem ir para a sua igreja, comunidade local de fé, a pé, né? Pertinho de casa. Deus abençoe muitos irmãos. Não precisa ser pregador aqui em todos os aniversários, mas eu espero que essa igreja tenha muitos aniversários, né? E que ela cresça e que, como resultado desta igreja em Itaipava, muitas outras igrejas surjam. Meus irmãos, como disse alguém, você quer plantar algo que dure uma estação, plante flores, né? Você quer plantar algo que dure uma vida, plante árvores. Mas se você quer plantar algo que dure para a eternidade, então plante igrejas. Então o Senhor Jesus está plantando flores, está plantando árvores, está plantando igrejas. Esse é o nosso Senhor. E é muito bom fazer parte desse projeto. Muito bom fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E Ele anda entre as igrejas. Ele está dentro de nós e anda conosco. Deus possa nos abençoar. Que essa igreja glorifique o nome dele mais e mais. Obrigado pela oportunidade, pastor. Léa, toma o seu óculos de volta. Enquanto vocês meditam na mensagem que acabaram de ouvir, a irmã Lisete estará aqui trazendo para nós uma poesia. E quando ela terminar, se você sentiu no seu coração que hoje é o dia de mudar a sua vida, nós convidamos para que você venha aqui à frente. Toda a igreja estará orando por você. Você que ouviu essa mensagem e que não tem ainda a oportunidade de ter Jesus em seu coração. Então, enquanto ela estará declamando esta poesia,